João capítulo 4, a partir do verso 19. O tema da mensagem é o que realmente significa adorar a Deus em espírito e em verdade. O que realmente significa adorar a Deus em espírito e em verdade? Parece um pouco forte, parece um pouco pretensioso eu colocar esse tema, o que realmente significa, mas porque para mim vem uma revelação muito forte desse tema e eu quero compartilhar com vocês, e para mim eu tomei como uma verdade real daquilo que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Espero que consiga transmitir de forma clara aquilo que o Senhor colocou em meu coração para vocês nessa noite. Acharam aí João capítulo 4, a partir do verso 19? Vou estar lendo. O Senhor disse à mulher: veja que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que hora vem, e quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus, que ele era judeu, ela começou a trazer essa questão, essa dúvida que estava ardente no coração dela. Mas porém a preocupação de Jesus não era com o lugar que deveríamos adorar a Deus. Não é essa a questão, se você tem que adorar aqui nessa igreja, se você tem que adorar na igreja X ou na igreja Y. Para Deus pouco importa o lugar que você vai adorar a Deus. Se você vai adorar Ele na sua casa, no seu emprego, ou até mesmo no banheiro, cantando no chuveiro, você tem a liberdade de adorar Ele em qualquer lugar. Porque o X da questão não é o local que vai ser, Deus vai ser adorado. O X da questão é como Deus vai ser adorado. Jesus, ela colocou a questão da onde deveria, mas Jesus traz a resposta, não é a questão aonde, a questão é como você vai adorar. E eu quero que vocês compreendam que é necessário adorar em espírito e em verdade. Foi essa a explicação que Jesus deu para ela, que deveria adorar em espírito e verdade. Há uma mulher que fazia parte de um povo disperso de Samaria, num povo que estava sendo rejeitado e que tinha uma tretinha lá com o povo judeu. Mas Jesus falou: ó, vocês estão sendo rejeitados pelo meu povo, porém a vocês eu quero revelar algo extraordinário, que a adoração agora não depende de lugar, mas depende da forma como você vai adorar. Esse povo de Samaria às vezes representa nós, um povo disperso, um povo que de repente ouviu falar de um Deus, mas que estava afastado e perguntando como que nós devemos adorar a Deus. Como que é essa questão? Será que em algum momento da sua vida você já não se questionou como que eu devo adorar a Deus? Aonde que eu devo adorar a Deus? Será que é na igreja X, na igreja Y? Será que é na denominação tal ou não? E às vezes essa questão vem em nosso coração. Será que aquela igreja realmente tem uma verdadeira adoração? Ou será que não? Será que aquela igreja que é do Redeté é que tem a verdadeira adoração? Será que é eles que compreenderam que é adoração no Espírito, porque eles rodam no Espírito, eles falam em línguas, e isso, a verdadeira adoração em Espírito? Você acha que é essa questão? Então, nós que não rodamos no reteté aqui, não estamos adorando a Deus de repente no Espírito, e está faltando verdade na nossa adoração? Eu acho que não é esse o X da questão. E é isso que nós vamos tentar discernir essa questão da verdadeira adoração. Porque para adorar a Deus, Jesus, ele na continuidade da conversa, ele fala: ó, vocês adoram aquele que não conhece, mas o meu povo adora aquele que conhece. E aí nessa conversa nós podemos discernir que para adorar a Deus é preciso de fato conhecê-lo. E aí nós vamos tentar entender como que isso, essa questão de conhecer a Deus, ela surgiu desde lá do princípio. E vocês já observaram que algumas mensagens minhas eu gosto de passear pelo Jardim do Éden. Eu gosto de buscar alguns entendimentos lá no Jardim do Éden, e essa também não vai ser diferente nessa noite. Vamos lá para o Jardim do Éden. Quando Deus ele cria o ser humano, ele o coloca no Jardim do Éden para o adorá-lo. Porque Deus, ele já tinha uma adoração que era
obrigatória e contínua nos céus. Os anjos o adoravam continuamente e o adoram continuamente de forma obrigatória. Porém, Deus ele cria o ser humano para que este o adorasse de livre e espontânea vontade, para que esse tivesse o livre-arbítrio e nesse livre-arbítrio escolhesse adorar a Deus. E aí esse ser humano que foi criado estava com Deus ali, andava com Deus no jardim do Éden, o conhecia e tinha aquele momento de intimidade, comunhão, que podemos dizer que é um momento de adoração, de gostar de estar na presença de Deus. Adão tinha prazer de estar na presença de Deus, e isso é uma adoração. Quando você tem prazer de estar na presença de Deus, de conhecê-lo, de exaltá-lo na beleza da sua santidade, de contemplar, como o salmista dizia: Senhor, como é bom estar na tua casa para contemplar a formosura da sua santidade. Isso é uma expressão de adoração. Então aquele ser humano que foi colocado ali no jardim do Éden, ele conhecia o Deus verdadeiro e tinha relacionamento com ele. Porém, após ele comer da fruta, ele teve o conhecimento do bem e do mal. Ele que conhecia só um lado, agora ele conhece os dois lados. E aí ele tem o seu livre-arbítrio para escolher os dois lados agora, discernindo o bem e o mal. Porém, esse ser humano acabou agindo de uma forma um pouco tola e acabou se declinando para o mal. Nós vamos observar que no decorrer da história da humanidade, o ser humano ele vai se afastando de Deus. E quando ele comeu dessa fruta, ele deu uma voz, atentou-se para a voz do inimigo. O que aconteceu? O reino de Deus que estava ali estabelecido foi retirado para que o reino do inimigo viesse se estabelecer sobre a terra. Por isso que a Bíblia diz que a terra jaz na mão do maligno, porque a autoridade que estava sobre a vida de Adão, que era para governar sobre todas as coisas, havia sido agora repassada para a mão do inimigo para que ele pudesse reinar aqui e estabelecer o reino de engano dele. E ele vem agora tentando ludibriar o ser humano para que o ser humano o adorasse. Ele vem tentando afastar o ser humano cada vez mais da adoração ao Deus verdadeiro para a adoração para ele. E aí você vai ver o povo que sente o desejo de adorar, mas enganado, ele começa a adorar ídolos. Ele começa a criar deuses falsos para o adorá-lo. E nesse interim, Deus ele vai tentando se revelar a esse povo que ficou meio disperso da verdadeira adoração. Ele vai tentando se revelar para ele. Aí ele chega para Noé, se revela para a família de Noé. Noé escolhe adorá-lo, a servi-lo. Aí depois ele vai para Abraão, e Abraão também escolhe adorá-lo e servi-lo. E assim ele vai passando de geração em geração, revelando-se uns e aos outros. Porém, essa adoração ela precisou ser redirecionada, porque o ser humano, antigamente no jardim do Éden, ele tinha livre acesso à presença do Pai, porque ele não tinha pecado. Então ele tinha um tete a tete. Porém, após o pecado, o relacionamento que ele tinha com Deus acabou sendo rompido. Ele começou a se sentir constrangido de chegar na presença de Deus. E aí, só algumas pessoas se chegavam a Deus. Somente algumas pessoas específicas tinham essa liberdade de chegar a Deus. E Deus, para organizar essa questão, Ele começa a estabelecer leis. E dentro dessas leis, alguns rituais para que as pessoas pudessem se achegar a Ele e adorá-lo. Isso não porque Deus não queria se relacionar com o homem, mas porque o homem estava constrangido. Então ele fala: agora você vai ter que passar por um processo de purificação, aquele que era sacerdote, porque a ele cabia a função de ir para o Santo dos Santos, conduzir o povo em adoração. Então agora você vai ter que passar por processo de purificação de 7 dias, vai ter que fazer todo um ritual. E aí nós vamos construir um tabernáculo. Esse tabernáculo vai ter a arca da aliança, e lá será feita a verdadeira adoração a Deus. E lá vocês me ouvirão através do seu sacerdote, e vocês irão se relacionar comigo. E é essa história que nós podemos observar na Bíblia, Deus se relacionando através de algumas pessoas específicas. E hoje de manhã nós tivemos até um exemplo da Teca, falando do transporte da arca da aliança, qual o zelo que o pessoal tinha, porque aquela arca representava a presença de Deus. Era a representação da presença de Deus, de que Deus tinha uma aliança para o povo, de que Deus ainda se preocupava em se relacionar com o povo.
mas porém a falta de zelo fez com que uma pessoa morresse quando aquela arca foi tocada por Uza. Ele acabou morrendo. Então, aquele povo, ele estava condicionado a isso. E Davi, quando ele viu que a arca estava em outra região, ele pediu para buscar aquela arca, porque naquela arca ele sabia que era um referencial para a adoração de Deus. Era preciso que ela estivesse no meio do povo de Deus, para que o povo de Deus pudesse adorar de forma verdadeira a Deus. E aí nós passamos vários exemplos da Bíblia, e nós chegamos lá em história de Jó. Jó que teve que aprender a adorar a Deus em meio à dor. A Bíblia já falava que Jó era homem íntegro, reto, temente a Deus, que desviava-se do mal. Porém, mesmo sendo um homem íntegro, reto, temente a Deus, Deus resolveu apostar em Jó e falar assim: eu acredito em Jó. Você que ele é capaz de me adorar, não por aquilo que dou, mas por aquilo que eu sou. E Deus deixou que o inimigo tocasse em Jó e tirasse o que ele tinha. E Jó continuou adorando a Deus. Em nada a Bíblia diz que ele pecou. Mesmo às vezes nas suas queixas pela dor, a Bíblia fala que ele não pecou, porque ele continuou adorando a Deus. Por que Jó continuou adorando a Deus? Porque ele conhecia a Deus. Embora ele, no final da história dele, ele fala: antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. Mas Jó já tinha um certo conhecimento, e depois, no meio desse sofrimento, ele estreitou cada vez mais o relacionamento dele para com Deus. E assim nós também, às vezes, precisamos estreitar relacionamentos com Deus, e às vezes Ele permite que alguma situação de adversidade venha em nossas vidas, para que nós estreitemos o relacionamento e o conheçamos cada vez mais. Davi era um exemplo belo de adorador também que nós temos na Bíblia. Davi, ele salmodiava a Deus. Davi tinha o prazer de se alegrar na presença de Deus. Em meio às situações de lutas, adversidades, Davi sempre mostrava um coração reto de adorador. E mesmo quando ele pecou, ele, após o pecado, ele se arrependeu. Ele pediu para que Deus restaurasse a alegria da salvação dele. Ele foi com o coração quebrantado e contrito diante da presença, chorou diante da presença e pediu Deus perdão, e voltou a adorá-lo como ele fazia anteriormente. E a adoração de Davi fazia totalmente a diferença naquilo que foi a vida dele como rei aqui na terra. Marcou realmente a diferença. O pecado dele gerou consequências, mas, porém, o arrependimento dele também gerou outras consequências, em que Deus ainda o favoreceu em algumas situações, em algumas batalhas. Então, quando você olha para a história de Davi, você vê uma pessoa que adorava a Deus também, de verdade, uma pessoa que adorava a Deus com sinceridade. Mas, em meio a todos esses adoradores que nós vemos na Bíblia, chega um momento, lá em Isaías 29:13, eu peço para colocar aí no projetor. Isaías 29, capítulo 13, chega um momento em que Deus se mostra insatisfeito com a adoração que ele estava recebendo do povo. Por que será que ele se mostrou insatisfeito? 29, capítulo 13. Isaías 29, capítulo 13. Isaías 29, versículo 13. 29:13. Aleluias. Por isso o Senhor disse: pois esse povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens aprendidos de cor. Você observa a insatisfação de Deus? Esse povo se aproxima de mim, com os seus lábios me honra, mas porém o seu coração está afastado de mim. Deixa eu ouvir isso de Deus, de um Deus que passeia pela terra procurando adoradores. Salmo 14 tem um versículo que fala que ele já estava procurando adoradores na terra. E aí Deus, ele chega saturado para o povo e fala: esse povo aí, cansado deles. Eles chegam para mim, me honra, fala que eu sou santo, fala que eu sou tudo bonitinho, mas fala da boca para fora, o seu coração está afastado de mim.
Deus está triste com o ser humano, porque já não bastava eles apresentar aquele culto mediano na presença de Deus, aquele culto da boca para fora, e às vezes nós estamos assim, apresentando o culto da boca para fora diante de Deus. Sabe que você lembra o louvor que se cantou, o primeiro louvor, o segundo, o terceiro louvor que você cantou hoje à noite? Será que não foi de forma automática que você veio e louvou a Deus? E aí você fala assim: hoje eu vim adorar a Deus em espírito e em verdade. E aí você louvou, mas e aí o louvor? Você prestou atenção no que você estava cantando diante de Deus? E você se preocupa com aquilo que sai da sua boca como louvor, para colocar em verdade, para colocar em prática na sua vida? Esse é o nosso desafio, de adorar a Deus em espírito e em verdade. É você prestar atenção no que você fala para Deus e buscar colocar em prática. É legal, falar do Ministério do Louvor. No Ministério do Louvor, a eles cabe a responsabilidade de adorar. Então é eles que têm que buscar, é eles que têm que eles têm que sim buscar. Eles têm que cada vez mais intensificar o relacionamento deles com Deus, e têm que sempre fazer o melhor para Deus. Mas nós também temos que fazer o nosso melhor. Se eu chegar para você nessa noite e falar: o seu louvor foi o melhor para Deus? E aí você vai analisar: não foi o meu melhor para Deus. E aí eu te pergunto: por que não foi o melhor, se ele é digno do melhor? Sabe, a gente tem que fazer uma reflexão. Será que eu vim fazer o melhor para Deus nessa noite? Ou vim fazer o mais ou menos? Só vim cumprir tabela, vou falar para o culto? Sabe, pegar um pouquinho no pé do Ministério do Louvor. Às vezes nós olhamos os artistas desse mundo se dedicando horas e horas para fazer uma coisa perfeita, uma coisa bonita. Você vê a Ivete Sangalo, para cantar o que ela canta, ela ensaia horas e horas, ela se desgasta horas e horas sabendo cantar, tendo o dom, o talento que ela tem, para fazer algo mundano, para fazer algo para o mundo, porque ela quer fazer algo perfeito. E aí nós, quando vamos fazer para Deus, para Deus tá bom, eu posso fazer de qualquer jeito, eu posso fazer de meia... não, só faz 5 minutos de ensaio, tá bom? Não, eu já sei cantar, não preciso nem ensaiar. Eu já sei cantar. Quantas desculpas nós damos para não fazer o melhor para Deus? Eu peguei um pouquinho no pé do louvor, mas isso é para nossas vidas, porque é um exemplo para todos nós. Por que eu não posso fazer o melhor para Deus? Porque se Ele é digno do melhor. Vamos fazer algo da boca para fora? Vamos fazer algo automático de novo? Você possa se comprometer a fazer o melhor para o teu Deus, porque Ele não quer olhar para você e falar: esse povo me honra da boca para fora. Não, Ele quer ver algo que esteja no seu coração. E é isso que nós vamos tentar discernir mais nessa mensagem. Então, durante o Antigo Testamento nós observamos diversos exemplos de Deus, das pessoas adorando a Deus de forma limitada, porque tinham medo de se relacionar com Deus. Não conhecia a Deus verdadeiramente, achava que Deus queria consumi-los, e aí as pessoas chegavam meio constrangidas diante de Deus, e sempre dependendo de alguém. Se fulano fizer para mim, a gente adora, se não fizer, pronto, a gente não adora. Então a vida dele vivia a lavonte e não precisava adorar a Deus. E Deus saturado com esse povo, dessa adoração condicionada a rituais e condicionada a locais. Tanto é que essa mulher Maria chegou para Deus e falou: onde que eu devo adorar? Porque o povo estava condicionado a isso, tinha que ter um local específico para adorar. E aí Jesus fala: não é isso que eu quero. O que eu quero é um pouco mais. Eu quero uma adoração que não seja presa a um local específico. Eu quero uma adoração que seja contínua e que seja em qualquer lugar que você esteja. É esse o desafio. E para compreendermos essa questão um pouco melhor ainda, desculpa, eu bebo bastante água, minha garganta fica bem seca. Para compreendermos essa questão, nós precisamos entender como que o homem é formado. Segundo a teologia, o homem é formado do corpo, alma e espírito. E os teólogos defendem que somos um corpo, que temos uma alma e um espírito, certo? Não é isso que os teólogos hoje defendem? Vocês que são teólogos, Diego aí, o teólogo de plantão. Porém, a melhor definição que eu vi disso
um pastor falando que nós somos um espírito, que temos um corpo e uma alma. Por quê? Se eu falar que sou corpo, o corpo ele é passageiro. Então, depois que morrer, acabou. Aí eu era um corpo que tinha uma alma e um espírito e agora eu não tenho corpo, então já era. Acabou tudo. Porque é o corpo que tinha alma e espírito. Agora, se eu compreendo que eu sou um espírito, que tem um corpo, uma alma, eu tenho uma compreensão diferente de que agora eu sou eterno e que esse espírito vai para a eternidade. E agora, entendendo essa questão de uma forma um pouco melhor, eu consigo entender o que é adorar a Deus em espírito. Porque agora eu compreendo que eu devo adorar a Deus com aquilo que sou. Que eu sou o Espírito. Eu fui criado o Espírito de Deus. Então eu tenho que adorar com a minha essência. A minha essência tem que compreender que ela tem que adorar a Deus. Não o meu corpo que é falho, que é pecador, que é declinado ao pecado. E se eu deixar o meu corpo adorar a Deus, às vezes ele vai fazer coisa errada e vai entristecer a Deus. Se eu deixar a minha alma que se apegou a esse mundo, que é apaixonada pelas coisas desse mundo, a minha alma vai também me afastar da presença de Deus. Mas se eu deixar que o meu espírito me conduza em adoração, eu vou andar de forma a agradar a Deus. Mas o ser humano, ele foi criado corpo, alma e espírito. Ele foi criado espírito, ou corpo e alma. Mas porém chega um momento em que Jesus está conversando com Nicodemos. E nesse diálogo com Nicodemos, em João capítulo 3, do 1 ao 12, Jesus fala para Nicodemos: é necessário que o homem nasça de novo. E ele tem que nascer do que? Da água e do Espírito. Da água e do Espírito. Peraí, então eu não tinha Espírito antes de aceitar Jesus? Como que é essa questão? Até tentando discernir essa questão, eu fiz esse questionamento para o meu professor de teologia. Mas como que é essa questão, né? Porque eu tenho que nascer da água e do Espírito. Então, eu não tinha Espírito? Ou tinha? O que aconteceu? Aí, entendo que todos nós nascemos da água. Porque quando você está no ventre da sua mãe, você está envolto a uma placenta cheia de água. E de lá que você nasce. Então você foi criado, o seu corpo, a sua matéria, foi criado dentro das águas. E você nasceu das águas. Teoricamente seria isso. As pessoas falam do batismo, mas também o batismo é um significado, é uma simbologia. Mas no contexto humano, você nasceu através das águas também. O seu corpo foi formado em meio às águas. Então você surgiu a esse mundo através das águas. E para você se manter nesse mundo, você tem que beber água continuamente. Sem essa água, você acaba morrendo. Porque o seu corpo é 70% água. E aí, então, para você que nasceu da água, sobreviver aqui como ser humano, de forma natural, você precisa continuamente beber água. Deixe de beber água e você vai ver o que vai acontecer. Você vai ficar fraco. Você vai começar a esmorecer, vai desidratar o seu corpo. Então, assim como nós precisamos beber água para vivermos nessa terra, nesse plano terreno, nós precisamos agora do Espírito. Porque aí você tem que nascer do Espírito. E esse Espírito, fala-se de um Espírito vivificado, de um Espírito que você tinha, que morreu em Cristo Jesus, aquele que via as coisas de formas naturais, não tinha o discernimento de Deus, aquele Espírito natural que você tinha anteriormente, você foi criado com ele, porém, você não discernia bem as coisas de Deus. Esse Espírito a Bíblia fala que nós devemos crucificá-lo, a gente pensa que crucificar o nosso eu é relacionado à nossa carne. Sim, a nossa carne também. Mas quem está no comando dessa carne é um espírito. Um espírito e uma alma. E aí isso que tem que ser crucificado em Cristo Jesus. Aí você pega esse espírito, mata ele lá no batismo espiritual, e você renasce ele em um espírito criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, aquele homem que foi criado lá no Jardim do Éden, que se corrompeu, o espírito dele se corrompeu por causa do pecado, agora ele tem que morrer em Cristo e ressurgir um novo ser em Cristo Jesus. E esse ser que surge, esse espírito que surge desse novo encontro com Deus, é o Adão restaurado. Porque o Adão que tinha lá no Éden, como eu falei para vocês, tinha
liberdade de se relacionar com Deus totalmente. Podia chegar a Deus a qualquer momento e passeava no jardim do Éden. E aí, depois que pecou, ele perdeu essa intimidade. Mas depois que Cristo veio e ele fala desse novo nascimento, ele fala que quando você o aceitar, você vai nascer de novo. Ele está falando, ó, eu estou restaurando aquele Adão que estava lá no jardim do Éden, que me adorava continuamente, que tinha liberdade de chegar na minha presença. Agora eu estou restaurando ele novamente. Então você nasce de novo, você tem condições de se achegar a Deus, de ter relacionamento com Ele. O teu espírito pode se comunicar com o Pai, o teu espírito pode ouvir as coisas do Pai e trazer essa revelação para o seu coração. Isso que é tremendo. Então agora você nasceu de novo para ser um adorador, e você vai adorar a Deus em espírito e em verdade. E aí você vai chegar um momento que você vai estar em meio às adversidades, e o seu espírito vai falar para a sua alma: aquieta-te, minha alma, como fazia no Salmo 42. O salmista, ele estava num diálogo ali aflito, meio às adversidades, e perguntava: por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Quem que está fazendo esse diálogo é o Espírito falando com a alma, porque o Espírito discernia que Deus ainda estava no controle das coisas. Deus estava se revelando ao espírito de Davi, ou do salmista no caso, não sei se é Davi que fez o salmo, até ia procurar, acabei esquecendo, mas ele fala: ó, você ainda vai louvar a Deus, Deus está no controle, calma, não anda abatido, eu sei que as pessoas estão te acusando, as pessoas estão falando de ti, mas aquieta-te, minha alma. Às vezes é necessário que o nosso espírito dê comando à nossa alma, ao nosso corpo que está aflito, que está inquieto. Aquieta-te, minha alma, aquieta-te, meu corpo, porque ainda nós vamos louvar a Deus. E eu quero pedir também para que coloque Mateus 16, 17 no projetor. Temos um diálogo bem interessante, qual podemos extrair uma importante lição de Jesus conversando com Pedro. Mateus 16, 17. Está no projetor? Vamos lá. A partir do verso 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava questionando: quem vocês dizem ser o Filho do Homem? E aí, uns falavam, uns dizem que você é Elias, outros que você é um dos profetas antigos. E aí, e você, Pedro, quem você diz? Tu és o Cristo. Foi uma revelação que Pedro teve naquele momento. E aí, Deus tinha falado para o coração de Pedro. E aí Jesus falou: bem-aventurado tu és, Simão Pedro, ou Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne, não foi o seu próprio entendimento, não foi a sua alma que te revelou isso, mas foi Deus, através do seu Espírito, que te revelou isso, que eu sou o Cristo, que eu verdadeiramente sou o Cristo. E através dessa revelação, nós podemos compreender que o verdadeiro adorador, ele surge quando Deus se revela a nós, como Ele é, na característica que Ele é. Porque Jesus fala para Simão Pedro: ó, sobre essa verdade, sobre isso que estou revelando para você, é que a minha igreja será fundada. Então a igreja será fundada no quê? Naquilo que Deus se revela como Ele é para a sua igreja, como um Pai amoroso, como um Redentor, como um Salvador da igreja. E é sobre essa verdade que nós estamos fundados. Em tudo que o Senhor tem revelado para nós, em verdade, é que nós estamos fundados. E aí você conhece o eu sou quando Ele se revela como o eu sou para você, quando Ele de fato se mostra como o eu sou na sua vida. O exemplo, você conhece um Deus provedor quando você tem uma revelação de Deus como provedor da sua vida. Lembra de Abraão quando foi apresentar Isaac lá no Monte Moriá?
Ele foi lá e lá Deus proveu o cordeiro para ser imolado no lugar do seu filho. Como é que Abraão saiu chamando Deus de lá? Você que é teólogo aí, Diego, fala para mim. Qual foi o nome que Deus recebeu lá no monte? Yavé? Yavé Jireh, o Deus que provê. Abraão, naquele momento, ele conheceu o Yavé Jireh, o Deus da providência. Isso foi uma verdade revelada para o espírito dele, para o corpo dele, em que qualquer outra adversidade, qualquer situação que ele precisasse passar, ele saberia que Deus era Deus de provisão na vida dele. Isso ficou marcado na alma dele, no corpo e no espírito dele, de uma forma que ele já sabia: eu conheço um Yavé, que é o Yavé Jireh, o Deus de providência. Você só vai conhecer um Yavé Rafá, o Deus da cura, o dia que você precisar da cura. O dia que você estiver batido e aí você precisar ser curado, aí você vai ter uma revelação de um Deus que cura, porque cantar é bonito. Jeová Rafa, meu Senhor, cura toda dor, disse que no Yavé minha justiça é. Tantos nomes bonitos que nós cantamos nesse louvor, mas qual deles foi a verdadeira revelação de Deus para nossas vidas? Foi o Yavé Jireh? Foi o Yavé Rafá, o Deus da provisão? Ou o Jeová Nissi, no meio da situação de adversidade, de guerra que você passou, entre atritos familiares, Jesus foi a sua bandeira? Foi Ele que tomou a frente da sua peleja, da sua batalha, e aí você conheceu: Jeová Nissi, Jeová é a minha bandeira. É isso mesmo? É, né? Estou errando na tradução, não, esqueci de confirmar. Jeová Nissi, é que eu coloquei alguns exemplos aqui, depois veio o Jeová Nissi. O Jeová Shalom, o Deus de paz, esse eu sei. O Deus de paz, esse Deus que provê uma paz, que excede todo entendimento, em meio a situações de adversidade. Sabe aquela situação de tribulação que você está passando, e você consegue sentir paz? E você fala: nossa, eu não entendo, não consigo entender, mas eu estou em paz. Está tudo difícil, está tudo complicado, as coisas estão se estreitando cada vez mais, mas eu estou em paz. É a paz que excede todo entendimento. E quando você está nesse estágio, você compreende que Deus é o Yavé Shalom, o Deus que se revelou como o Deus da paz no seu coração. E aí você o adora em verdade, porque você sabe que Ele é o Deus Shalom, o Yavé Shalom. Você é o Yavé Rafá, o Deus que cura toda enfermidade, Yavé Jireh e muitos outros nomes que Ele vai receber. Mas o mais importante não são os nomes que Ele recebeu, é o nome que Ele recebe de acordo com a sua experiência que você tem com Ele. Isso é a sua verdade, e é com essa verdade que você tem que adorar a Deus. Você compreendeu que você tem que adorar em espírito? Sim. Agora você compreende qual que é a verdade. A verdade é aquilo que Deus revela ao seu coração, aquilo que Ele se mostra para você no seu coração. Nós temos um exemplo bem interessante de Paulo e Silas. Eles foram afrontados, foram chicoteados, foram punidos, foram colocados na cadeia. E lá, quando dá meia-noite, o que eles estão fazendo? Murmurando, reclamando: Deus, eu estava pregando a sua palavra, e o Senhor agora nos colocou nessa cadeia, permitiu que nós apanhássemos até esmorecer o nosso corpo, Deus. E agora, Deus, será que era isso que Paulo e Silas estavam fazendo? E foi por causa da murmuração dele que as cadeias foram abertas? Não, não foi por causa da murmuração. Eles estavam orando e adorando a Deus. E por que eles fizeram isso? Porque eles conheciam a Deus, tinham um encontro verdadeiro com Deus, e sabia que Deus era tudo o que Ele se revelou na Bíblia, e tudo que se revelou para a vida deles. Então eles sabiam que por mais que eles estivessem em adversidade, eles podiam continuar adorando a Deus, porque Deus estava no controle de tudo. E aí eles começam a adorar a Deus, e de repente as cadeias se abrem, e eles são libertos daquele aprisionamento. Às vezes estamos presos a situações espirituais em nossas vidas, porque nós deixamos de adorar a Deus em espírito e em verdade. Estamos presos em cadeias espirituais, porque não discernimos quem é Deus verdadeiramente em nossas vidas. O que tem te prendido? O que tem sufocado a sua adoração? São as suas murmurações que às vezes te impedem de ser liberto, porque Deus, Ele pode romper cadeias
e te fazer que você continue adorando Ele em espírito e verdade. Se você discerne bem essa questão, não vai ter cadeias que vai derreter a sua adoração, não vai ter chicoteada que vai fazer parar você de adorar, não vai ter ofensas no emprego que vai fazer você parar de adorar a Deus. Quando o crente ele para de adorar a Deus porque o irmão não cumprimentou ele com a paz do Senhor, não vou mais para a igreja. Não compreendeu o que é adorar a Deus em espírito e verdade, não teve a revelação verdadeira de Deus e por isso deixou de adorar a Deus. Quando nós compreendemos o propósito da verdadeira adoração, não precisa ninguém falar para você vir para a igreja, você já sabe, isso já está na sua alma, o seu desejo é isso, de adorar a Deus. Não precisa ninguém falar para você ofertar na casa de Deus, porque você já compreendeu essa verdade no seu coração, que Deus se alegra com aqueles que ofertam e que Deus abençoar aqueles que ofertam. Não precisa ninguém falar que você é obrigado a dizimar, porque você já compreendeu que isso é um princípio e que Deus ele honra aqueles através desse que dizimam, através desse princípio, porque isso é uma verdade revelada ao seu coração. Quais são as verdades que Deus já te revelou, com as quais você pode adorar a Deus? Analisa aí, faça uma reflexão. Como você conhece a Deus através do seu relacionamento pessoal, do seu momento de intimidade e comunhão com Deus? Você já parou para analisar? E aí, se eu chegar e falar agora, vamos adorar a Deus com aquilo que Ele te revelou, como você daria um nome a essa adoração? Como o nome você daria a Deus? É isso que eu quero levar vocês a refletir nessa noite. Vocês adoram em espírito, porque o seu espírito está alinhado com Deus, e Ele busca a revelação de quem Deus é e traz ao seu coração. E quando Ele traz ao seu coração, você aprende a adorar em verdade, porque isso muda a sua vida, transforma o seu caráter, e isso é extraordinário. É isso que é o plano de salvação de Deus, é se revelar como nosso Salvador, como nosso Senhor. E sobre isso aqui a igreja tem sido fundada, como foi feito por Pedro. Quando Pedro falou, tu és o Cristo. Sim, eu sou Cristo, eu sou o Senhor. E é sobre isso que nós fundaremos. Então, quando você entende que Ele é o Senhor da sua vida, através do Espírito, ninguém precisa ficar mandando você fazer as coisas. Ele é Senhor. Então, eu entendi, eu tenho que obedecer. Você tem que obedecer, não tem que discutir, não tem que ficar murmurando. Não, Ele é Senhor, Ele está no controle de tudo. Sim, Ele está no controle, essa é a verdade que Deus revelou no meu coração. Então eu estou em paz. Pode vir qualquer tribulação, pode vir qualquer adversidade, eu conheço o Deus que eu sirvo. E é importante você de fato conhecer esse Deus, porque tem chegado tempos em que o adversário vai se levantar para enganar muitos. A Bíblia fala que nos finais do tempo o inimigo vai tentar enganar muitos, ele vai tentar ludibriar muitos. E aí eu te pergunto, você conhece Deus verdadeiramente para não ser enganado pelo adversário? Eu estava vendo notícias esses dias, alguns sites, canal de YouTube que vejo, eu vi que dia 14 de maio o Papa quer apresentar um novo líder, uma nova religião, e através disso quer enganar muitos. Só aqueles que são verdadeiros adoradores que não vão deixar se ludibriar, mas quem não conhece a Deus de verdade vai se deixar levar pela conversinha furada deles. Então, quando vai chegando esse tempo, nós precisamos estar atentos, porque o inimigo vai tentar cada vez mais levantar falsos profetas, falsos pastores, e falar, vamos adorar aquele líder lá que a igreja está constituindo, porque lá é um líder verdadeiro. Se alguém chegar e falar para você que o Jesus que você adora não é o Jesus verdadeiro, você vai acreditar? Se falar para você que Jesus não está na Bíblia, o nome de Jesus, e aí, você vai se desesperar? Já pensou? Se alguém provar para você que o nome de Jesus não é o nome de Jesus mesmo verdadeiro, foi um nome para enganar os cristãos, você o conhece mesmo ao ponto de não deixar se levar? Porque se você olhar, o nome Jesus, ele não vem de uma tradução direta do nome Yeshua. Você não traduz o nome de uma pessoa para o português. Ele foi um nome instituído pela religião. E vai chegar momentos em que as pessoas falam, esse Jesus aí que você está adorando não é o Jesus verdadeiro. Espera aí,
Como assim não é o Jesus verdadeiro? Sim, não está no nome, o nome dele não é Jesus, o nome dele é outro na Bíblia. Aí você fala, poxa vida, eu cantei tantos louvores para Jesus, eu fiz tantas coisas com o nome Jesus, e agora falar para mim que não é o Jesus verdadeiro? Amados, se Deus ele permitiu que isso acontecesse, a importância não é o nome que foi dado a ele na Bíblia, ou através da tradução da Bíblia. A importância é o que ele é para você. É isso que é importante. Você pode adorar porque deram esse nome na tradução para ele, mas o que você está adorando é ele, aquele que se revelou a sua alma, o seu espírito. E isso tem que estar gravado no seu coração, para que as pessoas não venham te ludibriar nos finais do tempo. Porque já temos visto, os cristãos estão sendo bombardeados nas mídias sociais para falar que a igreja não é a igreja verdadeira. Estão sendo bombardeados, eu não sei se vocês acompanham, mas tem gente querendo atacar, falando que, não, vocês estão servindo a um Deus errado, a um Deus que foi criado pela igreja católica, eles estão tentando ludibriar, e vão intensificar cada vez mais esses ataques. E é por isso que eu quero alertar para vocês isso, porque eu sei que vai chegar tempos mais intensos, que essa verdade vai ser proclamada aos quatro cantos, essas mentiras, na verdade, vai ser proclamada aos quatro cantos da terra, e vão falar aqui, não, até agora vocês adoraram a pessoa errada, agora tem o verdadeiro aqui, o anticristo, que aí eles vão falar que é o Cristo verdadeiro. Vão tentar ludibriar. Isso vai vir para enganar até os escolhidos. A Bíblia diz, você foi escolhido, e vão tentar te enganar. E é com esse tipo de sutilidade que eles vão tentar te enganar, através da questão do nome, da tradução, através vão tentar falar, mas a Bíblia tal, foi acrescentado isso. Claro que a Bíblia não foi acrescentada, mas vão tentar ludibriar, e estão tentando atacar os cristãos dia após dia, porque o reino do inimigo tem chegado cada vez mais próximo. Como eu já falei, as profecias que estavam para acontecer antes da vinda de Cristo já aconteceram. Tudo que tinha para vir antes de Cristo, os terremotos, os nossos anúncios de guerras, muita coisa já aconteceu. O que está faltando é simplesmente Cristo vir buscar a igreja. Esse ano nós tivemos um ano já bem complicado no seu começo. Começou com incêndio lá na Austrália, depois vem essa epidemia do coronavírus, e outras tragédias estão articulando aí para jogar nesse ano, e eles querem trazer à tona a chamada nova era. E quero só alertar vocês, tenham cuidado com o que vai ser falado, e adore somente aquilo que você conhece, que é o Deus verdadeiro. Não deixe de se ludibriar com aqueles que irão falar para vocês no futuro. Estejam atentos, amados. Você conhece a Deus de verdade? Adore o Espírito e verdade. Deus, Ele passeou pela terra procurando verdadeiros adoradores, e que esta noite Ele possa olhar para aqui e achar pessoas que estão dispostas a adorá-lo com o coração, não da boca para fora. Adoração obrigatória Ele já tinha, mas Ele quis uma adoração que viesse através do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a sua capacidade de escolha que você tem, e que às vezes ela pode ser ludibriada para se afastar de Deus. Eu assisti um filme bem interessante a respeito, que fala dessa questão do livre-arbítrio, chamado Senhores do Destino. Não é um filme cristão, mas fala de seres que ficam nas ocultas, tentando influenciar a decisão do ser humano. E ele fala assim, nós estamos desde o princípio, nós somos anjos caídos, que estamos tentando influenciar a humanidade já. Eles tentam controlar a história, afastando a pessoa do propósito do livre-arbítrio, do propósito de Deus. E assim como o filme ele mostrou uma verdade através de uma ficção, às vezes a nossa vida ela é assim. O inimigo ele está ao redor, tentando nos afastar de Deus, tentando fazer com que nós peguemos o nosso livre-arbítrio e se afastemos de Deus. Mas você hoje o conhece através do Espírito e através da verdade que Ele revelou. Então não deixe que o seu livre-arbítrio escolha outra coisa a não ser adorar a Deus. É essa a nossa missão, esse é o nosso objetivo aqui na terra. Então que você faça com excelência aquilo que Deus pediu para você fazer, e que haja em nós verdadeiros adoradores. Essa palavra que eu deixo para vocês nessa noite, e espero ter conseguido transmitir de forma clara para os corações de vocês. Que Deus nos abençoe e nos ajude.
a verdadeiramente ser aquilo que Ele designou para a sua igreja.